Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra contar como a gente se conheceu. Então vamos lá, né, gente? Já clica aí no gostei e se inscreve no canal. Então, gente, foi o seguinte: o Lindenberg, eu já tinha ouvido falar dele. Por quê? Porque ele é primo da minha tia, da mulher do meu tio. Então eu já tinha ouvido falar dele, né? E também o Lindenberg já tinha ficado com uma prima minha, nas antigas. Ele tinha ficado com uma prima minha e essa minha prima tinha falado dele pra mim. Então eu já tinha mais ou menos uma noção, né? De quem ele era. Aí, até que um dia. Só que eu não levei à frente, né? Eu tinha vontade de conhecer ele e tal, só que eu não levei à frente. Até que um dia, como eu conversava com o irmão dele e tal, eu tinha marcado de ver o irmão dele lá na igreja, só que o irmão dele não apareceu. Aí eu tinha visto o Lindenberg, aí eu achei muito parecido com o irmão dele, né? Só que aí eu tava com dois meninos lá, que eram meus amigos. Aí eu peguei o Lindenberg, passou. Isso lá na igreja, gente, o Lindenberg passou. Aí quando o Lindenberg passou, eu assoviei pra ele. Eu fiz assim, ó. Psiu. Aí ele pegou e olhou. Gente, dizer que foi errado foi. Mas o culto não tinha começado ainda. Aí ele pegou e passou dele, passou a subir e tal. Aí ele olhou. Só que ele olhou e ele não falou nada. Tipo, não foi lá. Ficou só olhando. Aí ele foi lá pra fora. No que ele foi lá pra fora, eu fui lá fora também. Fiquei olhando pra ele. Só que eu não tinha coragem de chegar nele. Aí eu mandei um amigo meu chegar nele e perguntar qual era o nome dele. Só que esse meu amigo, e eu já sabia o nome dele e sabia o nome do irmão dele. Então, se fosse um deles dois, eu saberia que era eles. Só que esse meu amigo chegou nele, não sei se chegou nele, eu sei que eu fiquei sentada esperando meu amigo chegar. Meu amigo disse que chegou nele, perguntou o nome dele, e o nome dele não era Lindenberg, nem era o nome do irmão dele. Só que esse meu amigo tinha dito que não era o nome dele, mentiu sobre o nome dele, porque esse meu amigo gostava de mim no tempo. Então, por isso que ele mentiu sobre isso. Aí, pronto. Aí, desde esse dia a gente não. Eu não tive mais. Não vi mais ele. Aí, quando eu cheguei em casa, acho que foi no mesmo dia ou foi no outro dia, não foi? Mais um dia. Foi. Aí, ele mandou mensagem pra mim. Aí, no que ele mandou mensagem pra mim, pelo Instagram do irmão dele, que eu não sabia o Instagram dele. Ele me mandava mensagem, mas eu não respondia, não sei porquê. Que eu nunca vi essas mensagens chegando no meu celular. Aí pegou, ele mandou mensagem pelo Instagram do irmão dele. Aí a gente começou a se falar e tal. Aí ficamos conversando. Aí passou 2 dias, eu acho. A gente já tava namorando? Faltava Foi. 10 dias pro teu aniversário. Foi, a gente já tava namorando. Em 2 dias de conversa, gente. A gente já tava namorando. Sei que foi rápido? Foi, mas estamos até hoje juntos, né? Aí, então é aquela frase, não é o tempo, e sim a pessoa certa, né? Aí a gente passou 2 dias e a gente já tava namorando. Isso faltando acho que uns 10 dias mais ou menos pro meu aniversário. E eu não tava com coragem de contar pro meu pai no momento. Então eu contei pra minha mãe e contei pra minha tia, que era prima dele. Então a minha tia falou, ele é uma pessoa muito boa e tal, convivo com ele. Aí pronto. Aí a minha mãe já sabia que ele era uma pessoa boa. Só que minha mãe não aceitava nenhum relacionamento meu. Até porque eu tinha 13 anos, né? Aí minha mãe não aceitava, minha mãe falou e tal, que não queria eu namorando. Eu cheguei a chorar muito, 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 pedindo, que eu sou muito dramática. Eu pedindo, mãe, por favor, mãe, deixa. Aí pronto. E minha mãe nunca tinha visto ele pessoalmente. Aí, até que um dia que minha mãe foi lá na praça e eu tava com a minha mãe, com duas amigas minhas e o meu pai. Só que meu pai, acho que ele tinha ido e tava com a prima dele também. Aí eu acho que meu pai, ele tinha ido não sei aonde, ele tinha ido num canto lá, não sei se foi comprar alguma coisa. Aí eu aproveitei, o Lindenberg tava na praça também, com os amigos dele. Aí eu aproveitei pra chamar ele. Aí ele tava empinando na hora, eu chamei ele, aí ele foi lá na minha mãe. Aí pegou, falou com a minha mãe e tal. Aí quando ele saiu, a minha mãe pegou e começou a falar mal dele. Começou a falar, ai que menino feio, o menino tem as pernas tortas, a bunda pra dentro e tal. Só que aí a minha mãe depois me contou que ela falou isso pra mim botar na minha cabeça e achar ele feio também, não querer mais ele, entendeu? Aí. Aí pronto. Aí depois disso a minha mãe já tinha conhecido ele. A Rebeca e tal, todo mundo já conhecia ele, minha família já conhecia ele, menos a minha avó. Aí chegamos na minha avó. Conhecia, mas não se lembra. Era, minha avó conhecia ele, mas não se lembrava dele. Aí pegou, gente. Aí um dia eu fui na igreja, né?
Fui na igreja. E quando terminou o culto, a minha avó passou o culto todinho, porque a minha avó já sabia que eu tava me encontrando com ele. Minha avó passou o culto todinho de 2 horas da tarde até umas 6 horas. Sentada num banco de uma praça, me esperando, que a igreja era de frente pra praça. Me esperando eu terminar o culto pra ir me buscar, pra mim não se encontrar com ele. Aí pegou, só que aí, na hora que ela chegou, eu tava com ele, lá fora. Ela tava lá fora e eu fui lá pra fora com ele. Aí ela pegou, começou a falar um bocado de coisa, ela falou um bocado de coisa, não foi? Aí pegou, ficou lá falando coisa, né, bobocando, ficou falando lá que, não te dá pra namorar, que queria me levar pra casa, eu pegando, fazendo nada com a cara dela, mas eu vou pra praça, eu vou pra praça. Ela, você não vai pra praça não, Vitória, você não vai pra praça não, você vai pra casa, que eu não lhe esperei de 2 horas até agora à toa não, você vai pra casa comigo. Aí pegou, aí eu dei um abraço nele e tal, aí o meu amigo que tava lá também, pegou e perguntou a ela se ela queria que ele fosse me deixar de moto, que podia deixar lá, que ele ia me deixar de moto. Aí ela pegou e começou a falar um bocado de coisa, endoidou mais ainda por causa disso. Ele chamou de vagabundo, parece. Foi, chamou até o Lindenberg de vagabundo. Não, você não vai ficar aí com esse vagabundo, não. Falou um bocado de coisa, que ela não se lembrava dele. Aí pronto, gente, aí passou isso, aí eu fui pra casa com a minha avó, de pé, gente, de pé, lá do centro até onde eu morava, de pé, viu? Aí eu tava puta de raiva, eu andando na frente, deixei minha avó sozinha. Aí pronto, aí passou, gente. Aí quando foi no meu aniversário, eu resolvi contar pro meu pai. Aí eu falei pro meu pai que eu tava namorando e tal. E desde cedo, isso eu contei pro meu pai de noite, desde cedo, porque no dia do meu aniversário meu pai não podia me bater nem nada, né? Aí desde cedo que eu me falando pro meu pai, pai, se eu deixo eu namorar? Aí ele falando que meu pai é uma pessoa que gosta de dar corda. Aí ele pegando e falando, eu deixo, não sei o quê. Só pra me falar que era um menino, né? Aí pronto, aí quando foi de tarde, a gente foi pra praia. E eu passei o caminho todo na praia perguntando se ele deixava mesmo, e ele dizendo que deixava. Aí quando foi de noite, a gente foi jantar lá em Horizonte. Aí ele pegou e resolvi falar pra ele e tal. Falei que ele era primo da minha tia, falei que ele era uma pessoa muito boa e tal. Aí fui falando. Meu pai pegou, já não quis mais conversa, se levantou da mesa. Aí pegou e começou a falar, eu sei o que você quer, você não quer namoro não. O que você quer, ele quer também. O que ele quer tá no meio das suas pernas. O que você quer tá no meio das pernas dele. Ele só quer lhe comer, rapaz. Ele só quer lhe comer. Isso aí não vai dar certo, não. Aí eu peguei e disse assim, pai, mas eu vou trazer ele pro senhor conhecer. Aí meu pai pegou e disse, eu não quero conhecer ninguém. Diga a ele que ele passe 2 metros de distância de mim. Diga a ele que ele passe 2 metros de distância de mim. Aí pronto, aí a gente tirou dentro do carro, a gente foi o caminho todinho, calado, ninguém falava com ninguém. Aí pronto, que eu morava com minha avó, né? Aí desci na casa da minha avó, entrei, pronto. Aí, gente, até que passou um bocado de tempo, aí meu pai começou a aceitar. Meu pai veio aceitar quando a gente se ajuntou. Foi meu pai que deu a ideia. Meu pai disse que eu não queria nada sério com ninguém, isso ele achando, né? Que eu não queria nada sério com ninguém, que só queria viver no meio do mundo, que eu não gostava de nada sério, que só queria viver na gandaia e tal. Só que não era, gente, não era, porque meu pai é meio doidinho. Aí pronto. Sempre que eu vinha falando, né, que queria se juntar comigo. E sempre eu vim falando que ia se juntar com ele, até que chegaram no ponto que aceitaram. Só que quando eu ia lá pro meu pai, quando eu ia lá pra casa do meu pai, quando meu pai fazia churrasco lá e tal, meu pai começava a beber, meu pai sempre dizia, chama o Lindenberg pra cá, chama o Lindenberg pra cá. Só que eu não levava porque eu sei que é meu pai. Meu pai não é gente que... Pois é, meu pai não é gente que se confia. Aí ele sempre dizendo, vamos levar o Lindenberg pra lá, e eu nunca levei, porque eu sei quem é meu pai. Aí ele pegou, aí meu pai disse assim, uma vez, disse que chamou o Lindenberg, disse assim, Vitória chamou o Lindenberg, que agora eu vou fazer um teste com ele. Ele não disse ser vaqueiro, pois eu vou dar 2 tiros nos pés dele. Se ele ficar, ele é vaqueiro, agora se ele correr, ele não é não. Não sei o que tinha a ver ele dizer isso, mas ele falou isso. Isso a gente tava lá tudo bebendo. Aí pronto, aí eu não chamei ele de Lindenberg, porque eu já sabia como eram as coisas. Aí pronto, aí desde esse dia meu pai foi aceitando. E a minha outra avó também, a mãe dele, sempre conversando, falando e tal, que eu tava na idade de namorar já, que ele tinha que agradecer a Deus que era com o menino direito, que não era envolvido com nada, porque ruim era se eu estivesse namorando com um marginal, que me desse uma pizza todo dia, né? Aí pronto, até que ele botou na cabeça e aceitou. Aí pronto, gente, hoje em dia minha família são todas de boa com ele. Hoje ele anda lá na casa do meu pai, anda na casa da minha avó. Aí somos todos de boa, gente. Quando é domingo, meu pai faz churrasco lá, chama a gente, vem buscar, chamou até nós pra dormir lá.
Aí pronto, gente. Hoje em dia a gente somos tudo de boa. E é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Beijo e obrigado por assistir.